Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Criança em Foco, apresentado pela Pontes de Amor, Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar e Comunitária. Este é um espaço de conhecimento, formação continuada, troca de experiências, histórias ricas e inspiradoras, onde nós podemos pensar em estratégias que cooperam com o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, em especial aquelas que vêm de histórias difíceis. Hoje estamos aqui, Nayana Chimaro e eu, Sara Vargas, e nós queremos contar um pouquinho para vocês da nossa trajetória, não é verdade, Nayana? Como que nós chegamos até aqui? Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho da gente também, né, Sara? Exatamente. E, bom, eu cheguei aqui, né, nesses caminhos estudando adoção. Atualmente eu faço meu doutorado na área da adoção em psicologia na UFMG. E, bom, se eu for parar para pensar como que eu cheguei nesses caminhos, acho que eu destaco bastante a minha formação em psicologia. E eu me lembro que meu pai falava que eu tenho tino para ser psicóloga desde pequena. Porque quando ele saía com a minha mãe nos barzinhos, eu saía com eles, eu queria conversar com todo mundo das mesas. Eu passava de mesa em mesa, quem me dava bola, eu estava lá conversando e entrevistando. E acho que eu sempre fui muito interessada mesmo no ser humano, na singularidade, em como cada um tem um jeito de desenvolver a própria vida, sabe? E acho que é por isso que eu escolhi a psicologia. E lá na formação eu também fiz na UFMG, eu participei de um projeto que também foi super importante na minha carreira agora, que é o projeto Cavas de lá. Eu entrei lá em 2013 atendendo, e é um projeto que atende criança e adolescente vítima de abuso sexual. E a gente realiza pesquisas a partir das perguntas que a gente se faz que surgem nos atendimentos clínicos. Então, eu participei desse projeto e eu continuo até hoje. Hoje em dia eu sou supervisora lá, hoje em dia chama Instituto Cavas e tem o Núcleo de Pesquisas Cavas, que também pesquisa essa temática do abuso sexual contra a criança e adolescente. E então a gente faz parte desse enfrentamento, né, nessa temática, dessa luta contra o abuso sexual infanto-juvenil. São assuntos bem pesados, né, Nayana? E foi lá nesse projeto que eu comecei a notar assim, as rupturas, né, porque a maioria dos abusos eram cometidos em família. Sim. Né? Então, essa criança era retirada do lar, então eu comecei a ver essa trajetória que a criança fazia, né? Retirada do lar e colocada em instituição de acolhimento ou família acolhedora. E caso não a família depois não conseguisse acolher novamente, né, não tivesse essa segurança para acolher essa criança, era destituída a família, o poder familiar, e a criança ficava disponível para adoção. Então, já a partir desse momento que eu tomei conhecimento, né, desse assunto da adoção e dessa trajetória que a criança passa, né, quando alguma violação acontece. Sim. Então, isso foi muito importante para a minha formação e eu fui aprofundando os estudos a partir daí. Ah, que legal. Se eu for parar para pensar em como eu entrei nesse mundo, eu também, olhando lá para a minha infância, eu sempre fui bem conversadora. E eu sempre fui estimulada, como eu cresci num ambiente de igreja, né? Eu sempre fui estimulada a cantar, a falar em público, a ensinar. Com 9 anos de idade, o meu pai, que era do Exército Brasileiro, tinha sido transferido para Benjamin Constant, lá no Amazonas, divisa com Peru e Colômbia. E a gente chega lá e tinha um grupo de indígenas ticunas que estavam pedindo por um pastor que fosse para ensinar a palavra de Deus para eles, entendeu? E aí, meus pais, como bons batistas, falaram, a gente tem que ter uma escola dominical, que é uma reunião no domingo de manhã que estuda a Bíblia, né? E divide em salas. Então, tinha um jovem, um rapaz que estava lá com eles e tal, e eles falaram, bom, meu pai fica com os homens, a Sônia, minha mãe, com as mulheres, o Wellington fica com os jovens e as crianças. Aí eu olhei assim,
aquilo que eu sei eu posso ensinar. E com 9 anos eu comecei a ensinar para 60 pequenos indígenas, alguns deles mais velhos do que eu, né? E então eu sempre gostei muito de compartilhar aquilo que eu sabia e tal. Mas eu também sempre tive um senso de justiça muito forte, né? Eu sempre fui uma grande justiceira, né? Meu pai, desde que eu era pequena ainda, ele brincava, ele falava, essa aí vai ser promotora de justiça. E você fez direito. Eu né? fiz direito, exatamente. Chega na época da faculdade, um dos cursos que eu considerava era Relações Internacionais, mas Relações Internacionais tem 2 veias, né? Ao menos naquela época tinha, que é Economia ou Direito Internacional. Economia não tinha nada a ver comigo, mas Direito Internacional, sim. Eu falei, não, eu vou fazer Direito. Então, eu fiz Direito na Universidade Federal de Uberlândia, foi onde eu conheci o Rodrigo, meu esposo, né? E desde antes de nós começarmos a namorar, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente já pensava em ter filhos por meio da adoção. Então, isso foi interessante. Quando os meninos, por fim, vão chegando, né, nós somos pais de 4 filhos, temos filhos por meio, né, da consanguinidade e da adoção. Nós fomos vendo a necessidade de um suporte, de um preparo e um suporte adequado às famílias adotivas. Nós mesmos tínhamos carência disso. Então, a gente acaba sonhando com a Pontes de Amor, nos unimos a um grupo de amigos e, em 2012, a gente inicia a Pontes de Amor. A partir daí, eu fui buscando sobreviver. Na verdade, eu buscava conhecimento para ajudar os nossos filhos, né? E nos ajudar enquanto pais. Então, foi daí que eu fui fazer uma pós na PUC de Goiânia em terapia familiar sistêmica. Depois eu fui estudar um pouco de coaching, né? Coaching pessoal e tal, executivo, enfim, mas o que eu gostava mesmo era o pessoal. E depois eu começo a estudar, então, essas questões dos impactos do trauma na vida da criança e do adolescente. Né? Mas me conta um pouquinho mais, Nayana. Você percebe alguma coisa na sua história que vai te levando para esse lugar de encontro às famílias adotivas, às crianças em situação de orfandade, de vulnerabilidade, além do CAVAS, que foi um momento importante? O CAVAS foi super importante. Outro momento, né, depois do mestrado, eu voltei para Uberlândia, né? Eu saí de Belo Horizonte, fui para Uberlândia. E aí eu pude trabalhar na Pontes de Amor, que aí é o nosso encontro. Que eu também... Aí eu pude coordenar projetos com crianças e adolescentes e vi a importância que a gente também focar neles, né? Porque a gente fala muito do preparo do adulto, mas é muito importante a gente focar na infância e juventude. Então, eu coordenei esses projetos em instituições de acolhimento e no pós-adoção. E depois eu fui coordenadora da psicologia. E aí eu pude conhecer também, ouvir as histórias, conhecer os pais e mães por adoção. Também atendi as pessoas que ainda estavam pensando em adotar. Então, eu fiquei completamente inserida, né? E quando você me fala assim, tem caminhos da sua história, eu acho que tudo que a gente vive, né, de alguma forma, levam a gente onde a gente está agora. É verdade. O que eu gosto de pensar que tem momentos da nossa vida que são marcas. Eu tenho várias marcas assim que me transformaram, que ampliaram meu pensamento, minha forma de existir. Eu acho muito importante isso, né? A gente ampliar nossa forma de existir de maneira que a gente viva melhor, né? Que a gente viva com mais sentido, com mais propósito. Sim. E talvez eu destaque aqui 2 momentos importantes para mim. Eu tive uma experiência, uma vivência na Argentina, onde eu fiz uma parte do meu mestrado e pude também fazer trabalhar num hospital lá de criança e adolescente, o Hospital de Ninhos Ricardo Gutierrez. E o que eu me apaixonei na Argentina mesmo, assim, foi tanto o trabalho, que foi maravilhoso também, que eu vi toda a teoria sendo aplicada, e lá também eles trabalham muito com psicanálise, que é a minha área.
eu também fui muito atraída pelo teatro e pelo estilo de vida argentino, então, de qualidade de vida mesmo. Então, isso me pegou profundamente, assim, e o teatro, agora eu investigo cada vez mais, de lá para cá. Quando vou pensar num personagem, né, eu estou completamente mergulhada ainda nessas várias possibilidades de existir. Então, isso tem muito a ver comigo, com a minha vida, e também me transformou por um caminho. E outra marca que eu posso dizer aqui, que aí é bem pessoal mesmo, é a minha história de familiar, que eu conheci o meu padrasto quando eu tinha 3 anos de idade, que até então eu tinha uma ausência paterna, eu vivia com a minha mãe, minha avó, os irmãos da minha mãe, meus tios. E aí esse padrasto entrou na minha vida, e ele é todo engraçado, então foi uma alegria também para a minha vida. Que joia! E aí a gente conviveu todo um tempo. Quando eu já estava no início da faculdade, eu já tinha feito análise, sou uma pessoa de terapia, eu já tinha passado por 2 terapias. Então, eu já estava muito articulada comigo mesma, né? Assim, com cuidado comigo e sabendo muito mais sobre mim, né? Então, a gente começou uma conversa num bar também. Acho que a gente estava comendo alguma coisa e a gente começou a falar da nossa relação. E aí ele falando para mim que me considerava como uma filha. E aí ele virou para mim e falou assim: você quer que eu te adote? E eu falei: nossa, é tudo que eu mais quero na minha vida. Que idade você tinha, então? 18 anos, Olha, ou 19 anos. 19 anos, era o inicinho da faculdade. E esse momento foi muito importante para mim. Só que eu só percebi o tanto que era importante para mim quando esse momento veio. Entendi. Porque eu me senti muito pertencente. Eu falei, de fato, eu pertenço, eu sou filha dele, né? Me deu um lugar de filiação que aí eu percebi o quão importante era. Então, isso também, de alguma forma, fez com que eu me sentisse diferente na vida. E eu acho, sim, que isso também marca, né, os meus caminhos de temáticas, de estudo, que foi muito importante para mim. É claro, assim, estou destacando momentos muito preciosos. É claro que eu também tenho histórias de dores, mas eu prefiro os amores. Com certeza. Você sabe, Nayana, que quando eu me lembro, quando eu busco, né, de onde veio esse desejo, esse ímpeto de lutar de militar mesmo pelas crianças órfãs e vulneráveis, eu me lembro de uma tarde de aula na especialização, quando a professora, minha orientadora, na verdade, a doutora Ana Maria Zampieri, ela é psicodramatista, e ela estava dando uma aula de psicodrama dentro da sistêmica, né? E aí ela pede um voluntário para fazer um jogo psicodramático, que é o da cadeira vazia. Você coloca uma cadeira de frente à outra e você vai conversar com alguém para resolver uma questão que você tenha com aquela pessoa. E eu me voluntariei e escolhi o meu pai para a gente conversar. E qual é a história do meu pai? O meu pai, ele é o 8º de 9 irmãos. E quando ele tinha 8 anos, no primeiro semestre, morre o meu avô paterno, o pai dele, num acidente de trabalho. E no segundo semestre do mesmo ano, a mãe dele, minha avó, morre de tifo. Ela teve febre tifoide, naquela época não tinha tratamento. Então, ficam os 9 órfãos, né? E minha tia mais velha ainda era adolescente. E eles vão sendo, então, colocados nas casas dos tios, e aí os tios cansavam desses aqui, faziam um rodízio e trocava de menino e tal, e assim foi. E meu pai tem uma fala que me é muito dura. Ele fala, até que aos 18 anos de idade, eu encontrei a mãe que eu nunca tive no Exército Brasileiro. Eu, hã?
Ai, essa mãe é complicada. Não é? Que mãe distante, hierárquica, sem afeto. E ele falava isso numa naturalidade, mas isso era como que enfiar uma faca na boca do meu estômago. E nesse dia, fazendo esse jogo psicodramático, eu comecei a chorar. Eu travei uma hora lá e eu entendi de onde vinha o meu desejo, de alguma forma, livrar, nem que fosse ajudar, nem que fosse uma criança a sair dessa situação de orfandade. Porque eu queria resolver, de alguma forma, ajudar a resolver a dor da orfandade do meu pai. Né? A gente sempre foi muito ligado. E depois eu começo a perceber que todos nós temos as nossas orfandades. E nós somos seres desamparados, né? A gente nasce completamente dependente do outro. Exato. Então, todo mundo tem a sua história de desamparo. É verdade. E nas nossas histórias, nós temos que aprender a lidar com as nossas próprias orfandades. Mesmo nós que crescemos no meio de uma família que é até considerada funcional, todos nós temos as nossas orfandades. Por isso que, às vezes, eu vejo que as pessoas têm dificuldade de se envolver e de permanecer no voluntariado, no apadrinhamento afetivo, porque quando eu estou lidando com o órfão e com o vulnerável, eu dou de cara, por espelhamento, com as minhas próprias dores, com a minha própria orfandade, com as minhas próprias vulnerabilidades, com as minhas necessidades que não foram atendidas. Não é? E eu me lembro, com 21 anos de idade, na faculdade, lá em Uberlândia, né? Eu estudei na Federal de Uberlândia, e meus pais moravam no Rio Grande do Sul, e um dia minha mãe veio para me visitar, e eu me lembro direitinho, nós saímos para almoçar, e eu comecei a conversar com ela sobre essas minhas orfandades, e eu chorava naquela mesa daquele restaurante, e minha mãe olhava para mim, assim, com uma cara de espanto, tipo assim, da onde que está saindo esse chororô todo? O que está acontecendo com essa menina? Mas, no fundo, eu estava entrando por esses lugares obscuros que havia dentro de mim, entende? E trazendo luz àquelas dores. E aquilo foi muito importante, porque a gente só consegue entregar para o outro aquilo que a gente tem. Então, enquanto os nossos lugares obscuros eles não forem alcançados por ao menos um pouco de luz, eu vou ter dificuldade de repartir essa vida com o outro, não é verdade, Nayana? O que você está falando é tão importante, né, Sara? Porque a gente precisa ter coragem de enfrentar mesmo essas dores, lidar com elas. Se a gente tem uma dor, o que a gente faz? A gente lida com elas. E aí sim a gente vai poder ter relações mais saudáveis, né? Tratar do outro, né? Que a gente está numa profissão que trata do outro, né? Desses caminhos que a gente escolheu. E isso é importante em todas a gente falar, né, nas nossas relações pessoais, na criança ou no adolescente que a gente atende, nas famílias que a gente recebe na Pontes, as famílias recebendo as crianças por adoção, né? Porque é importante a gente saber separar a nossa própria questão da questão do outro, né? Exatamente. Porque por mais que se pareça, não é a gente. Exatamente. Então a gente precisa de olhar para o outro e saber da nossa própria questão. E o quanto é importante o cuidado com esse cuidador, né? Isso. Uma coisa que eu gosto muito no nosso ambiente de trabalho lá na Pontes de Amor é essa questão desse cuidado mútuo. A cada segunda-feira à tarde a gente se encontra e é para falar de trabalho, mas também é para falar um pouco da gente. E um sabe da vida do outro, né? E um acolhe o outro. E isso é extremamente importante, né? E um vai incentivando o outro a buscar as ajudas necessárias. E muitas vezes a gente negligencia, né? Quem está nessas profissões de cuidado, a gente acaba negligenciando o próprio cuidado. Né? Uma coisa até financeiramente, né? É Se verdade. a gente for pensar assim, são profissões que muitas vezes não são valorizadas. É verdade. Quando nós estamos ministrando, né, formações aí para a rede de garantia e a gente começa a falar sobre os estilos de apego, né? A gente cita que a maioria das pessoas que trabalham com o cuidado do outro, né? Muitas vezes elas começam sem um apego seguro, né? E isso pode
afetar, porque elas são muito boas em alimentar, em trocar fralda, em cuidar, oferecer, mas não vamos falar de intimidade, não toque nas minhas emoções, né? Eu também não vou tocar nas suas. Não vou pedir ajuda. Não vou pedir ajuda e nem me peça ajuda nas suas emoções, né? Então, na verdade, existe uma carência das crianças e adolescentes que vem de histórias difíceis por um apego seguro, onde elas precisam pedir ajuda e receber essa ajuda, inclusive emocional, né? Inclusive espiritual, até eu acho, né? Em alguns aspectos. E nós, adultos da relação, precisamos também saber pedir ajuda, oferecer ajuda, estar presente intencionalmente. Né? Saber negociar as necessidades. Saber negociar as necessidades. Porque, né, você estava falando do estilo de apego, que é o esquivo, né, evitativo. Isso. Que acaba guardando as necessidades para si, né? Exato. E querendo resolver tudo sozinho. E eu venho de uma geração, eu sou um pouco mais velha que você, onde nós éramos muito ensinados pelos nossos pais que roupa suja se lava em casa. Que a gente não deve ficar levando coisa de dentro de casa para a rua. Né? Então, cuidado boquinha com o que fala. Né? E isso nos prendia muito a expressar, porque eu não poderia ser vulnerável diante dos outros. Se eu me colocasse em situação de vulnerabilidade, isso era perigoso. E, na verdade, como que eu vou ter as minhas dores sanadas, né, se eu não souber colocar as minhas dores em cima da mesa? Como que você vai colocar um curativo no meu machucado se você não souber qual é o machucado e onde ele fica? Né? Então, é muito legal isso. E pensar, né, olhando para as famílias que nós temos atendido na Pontes ao longo desses 12 anos, olhando para tantos profissionais alcançados pelas formações, pelos eventos promovidos pela Pontes, a gente vai vendo que essas sementes que vão sendo plantadas, elas viram uma floresta muito maior do que a gente pode imaginar. Agora há pouco mesmo a gente estava sentado ao redor da mesa, né, com uma das nossas convidadas do podcast. E um dos rapazes que está aqui no backstage, né, ele falou que ele tinha participado de um evento promovido por ela, né? Então ela teve a oportunidade de semear sementes nessa família, né? E agora houve esse encontro. Uma das outras convidadas que nós já tivemos aqui no nosso podcast, eu me lembro direitinho de um dia chegar e conversar com ela e a gente trocar ideias e eu falar que eu estava colocando a vida dela nas minhas orações, e eu jamais imaginava que ela ia tomar uma repercussão tão grande a nível de influência no que diz respeito à adoção, acolhimento, apadrinhamento. Então, são caminhos onde a gente vai plantando uma sementinha de mostarda que é tão pequena, mas aquela sementinha tão pequenininha, ela pode se transformar numa floresta. Eu me sinto extremamente privilegiada. E tem uma frase que eu sempre falo, né? Que se tudo que a gente fizer, se fosse por apenas uma criança, tudo já teria valido a pena. Mas são muitas crianças, são muitos adolescentes, são muitas histórias que estão diante de nós. Sário, você falando de caminhos e transformação, em todo esse seu tempo aí na caminhada com a adoção, o que você destacaria assim, que foi transformador para você? Ou memorável, ou que você queira destacar, porque a gente tem tantos momentos assim, né? Você me emocionou agora. São muitos momentos, mas... Sabe, Nayana, a Pontes não existiria se não fosse a minha família. E, para mim, a minha maior emoção é ver a minha família continuando a crescer. É ver que, apesar de todos os percalços, todas as dificuldades, nós jamais desistimos um do outro. E nós estamos juntos, presentes um na vida do outro. E o que nos une é sempre o amor. E esse amor é que nos renova a cada dia, que enche o nosso coração de esperança, de fé, mesmo quando a gente está passando pelo dia mau, pelo dia difícil.
Então, a partir da nossa história, eu vejo tantas outras histórias sendo construídas. Eu me lembro daquele documentário que foi feito para o programa do Caldeirão do Hulk, o dia que nós fomos homenageados lá, que foi um dia surreal, né, na nossa vida. E ao final desse documentário, eles pegam várias famílias adotivas, a gente vai para o parque da cidade, a gente faz um piquenique, a gente começa a cantar, a brincar. E eu vou vendo, toda vez que eu assisto aquele documentário, e eu vejo cada uma daquelas crianças em família, eu falo, meu Deus, não existe maior privilégio do que esse. De alguma forma, ser um instrumento para que cada uma dessas crianças pudesse chegar numa família. E ali eu olho e eu sei do começo. Eu sei daquela menininha que está ali agora e que tinha sido abandonada na rua logo após o nascimento e que está viva por um milagre. Eu sei do outro que havia um prognóstico de saúde terrível, que não ia nem andar, que nunca ia conseguir segurar um copo, e essa criança está plenamente se desenvolvendo hoje em dia. Então, são tantos milagres construídos que a gente vê ao longo dessas histórias, que eu me sinto extremamente dentro do meu propósito, realizada e grata a Deus por poder, de alguma forma, fazer parte dessas histórias. Obrigada por detonar comigo aqui no ar. Obrigada por compartilhar com a gente, Sara. Muito lindo mesmo. É muito bonito a gente conseguir ver essas sementes mesmo que você está dizendo, né? Eu sempre fico pensando assim, a gente tem muitas dores, mas a gente também consegue construir muitas coisas, e é importante olhar para essas construções. Exato. Então é muito bonito mesmo. As dores, elas são necessárias para nos colocarem no lugar certo. Ainda essa semana, o Rodrigo e eu, meu esposo e eu, nós conversávamos. Assim como o apóstolo Paulo falou que ele tinha um espinho na carne, existem dores na nossa vida que nós precisamos delas para nos colocarem no lugar certo. Senão nós seríamos altivos demais, independentes demais, orgulhosos demais ou egoístas demais. Então, eu creio que existem dores, e eu falo isso também, né? Existem venenos que não vêm para nos matar, mas para nos transformar em antídoto, na dose certa, para nos transformar em vacina. De alguma forma, a gente vai ser parte da cura daquilo ali na nossa sociedade. E, ao falarmos, então, de atitudes adotivas, né? Eu queria finalizar a minha fala aqui nessa nossa conversa tão rica, dizendo que a adoção não é para todo mundo, mas a atitude adotiva é para todo mundo. Lá no artigo 227 da Constituição, fala que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado os direitos fundamentais, dentre eles o direito à convivência familiar e comunitária. Então, nós, como sociedade, cada um de nós temos parte nessa responsabilidade de garantir a crianças e adolescentes uma família segura, legal e para sempre. Nem todo mundo vai adotar. Talvez você vai apadrinhar. Talvez você vai ser uma família acolhedora. Talvez você vai ser um voluntário. Talvez você vai estar na área do conhecimento. Exato. Talvez você vai usar os seus conhecimentos, o seu papel profissional para beneficiar uma dessas crianças. Talvez você vai investir. Talvez você vai rezar, orar, interceder. Mas o que não dá é para a gente ficar deitado eternamente em berço esplêndido, como se essa realidade não tivesse nada a ver com a gente. Cada criança que a gente vê na rua, cada família em vulnerabilidade, cada grito de uma criança que a gente escuta na vizinhança, nós não podemos nos calar. Nós precisamos ser a voz. A gente faz parte da sociedade, né? Então a gente tem que estar implicado com ela. Exatamente, exatamente. E quando a gente fala em implicar, aí sim eu quero terminar. Não há nada que nos implique tanto quanto a adoção. Mas existem muitas energias adotivas que nos implicam de alguma forma e que são muito transformadoras. Então descubra qual é a sua e parta cada vez mais para a realização desse papel, porque vale a pena. É isso aí, muito obrigada
a você que nos assistiu. Eu fiquei tão emocionada que quase que eu esqueci que eu ia terminar o programa hoje. Nayana, obrigada. Você é uma pessoa linda por dentro e por fora. Eu me sinto muito privilegiada em andar com você, em aprender com você. E muito obrigada a você que é nosso ouvinte, que está aí com a gente nessa caminhada. Siga a Pontes de Amor lá no Instagram, @PontesDeAmor. E, em breve, novas edições do Criança em Foco, o nosso podcast. Se você tem dúvidas, sugestões, quer contar suas histórias, manda um e-mail para a gente, criancaemfoco@pontesdeamor.org.br. Um grande abraço. Abraço.